Ô, mano, mas quando você tava ouvindo axé lá, na hora você falou assim, eu quero ser percussionista? Como que foi esse start, assim, que você falou, cara, eu quero aprender a tocar esses negócios? Foi no carnaval que eu fui com meu pai e eu vi os caras tocando percussão. E eu já gostava de axé, das músicas de axé. E meu pai tinha essas tumbadoras em casa. Você sabia que gostava de música, mas não tinha muito decidido o que ia fazer? É porque decidia porque minha mãe não queria que eu fosse músico. Queria que fosse pelo menos músico. Parece que quando não quer, daí é o contrário. Mas a sua mãe não tem nada a ver com música, não. Trabalha com outra coisa. Minha mãe é professora aposentada, pedagoga. Ela foi professora da Apolo 30 anos ali. E ela não queria na época, mas depois ela apoiou. Ela viu que você... depois ela começou a comprar os instrumentos pra mim. Comprou meu primeiro bongô, que é esse instrumento aqui, ó. Então ela que comprou daí primeiro e começou a me apoiar depois. Aí eu não entendi mais nada aí também. Daí. Mas você tinha... Ela queria que você estudasse alguma coisa? Você tinha uma... Ela queria que eu fizesse outra coisa fora a música, que é o que eu fiz. Eu sou formado em sistemas de formação. Ah, isso que eu ia perguntar. Você fez Eu fiz tipo assim, mas foi uma faculdade, quando eu saí do colégio... Na verdade, eu devia ter dado um tempo. E assim, é que eu não... na época, assim, não culpo meus pais nem nada disso. Mas eu acho que eu devia ter dado um tempo. E já que você quer ser músico, pô, então vai fazer música, então. Vai fazer música. Se eu fosse, tipo assim, ao contrário, revertesse os papéis, eu ia fazer isso com meu filho. Não, você quer ser músico mesmo? Então você vai estudar pra música, então. Mas é que hoje você sabe que existe essa possibilidade, mas na nossa época, que a gente tem basicamente a mesma idade, não era tão simples, né, ser músico, né? Principalmente aqui. Não era simples, não era simples. Nenhuma mãe ia falar assim, não, meu filho, vai ser músico. É muito difícil. Era muito difícil. Ainda mais, igual você disse, que enfrentou preconceito por ser branco, e percussão e etc. E outra coisa também. E música é muito contato que a gente tá conversando aqui. E falando na faculdade, ó, eu vou me formar em música esse ano. Fiz música daí pra realizar. Eu falei assim, não, vou ter o canudo de música. Por que eu preciso do canudo de música? Eu faço alguns projetos sociais. Então eu vou dar aula de percussão em algumas prefeituras, alguma coisa assim. Você precisa ter o canudo, que você é formado em. Sim, você é formado. Sim. Então eu comecei a fazer música online e esse ano eu termino. Quantos anos que é? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Era 3 anos, aí mudou. E agora é 4. Mano, e quando que você viu que... Cara, eu vou por aqui, isso aqui eu vou conseguir trabalhar com música. Quando que você percebeu isso, assim, na sua vida? Essa chave ligou em você? E falou assim, eu vou me dedicar porque isso aqui vai... Foi a ver, assim, quando começou a pagar os boletos. Começou a pagar os boletos. Quando que você falou, não, música dá pra viver de música. Porque hoje, assim, porque o cara pra falar pra você, o cara, não, eu vivo de música mesmo, né? Que é, no meu caso aqui, o cara, ele tem que fazer de tudo. Ele tem que ser empresário, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que ser o vendedor do negócio lá. Então, assim... Tem que ter contatos, né? Tem que ter os contatos. Ao mesmo tempo que você... e você tem que... Não como ser um músico hoje, você tem que, além de tudo isso, você tem que ter um bom comportamento, sabe? Bom comportamento para você passar muita boa impressão. Entendi. Isso daí. Então, por exemplo, teve algumas... Profissionalismo, né? Profissionalismo. Teve algumas coisas no meu passado, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu cometi de erros que eu reavaliando a minha vida, que eu me arrependo muito. Era um cara lá que, por exemplo, no esquema, por exemplo, quando eu tava tocando com as duplas, chegava atrasado demais no negócio, cheguei atrasado no estúdio pra gravar. Mas era proposital os atrasos ou era o quê? Cara, era uma coisa que você faz inconscientemente. Então, eu me autoavaliando com terapia que eu fiz, eu consegui perceber isso. Falei, cara, isso daí eu faço inconscientemente. Eu consigo querer chegar atrasado pra dar uma adrenalina em mim. Entendi. Pra um negócio lá, só que isso prejudicava a minha vida. Fosse um alimento pro... É porque assim... Nos bastidores da música, cara, tanto quando você trabalha numa empresa, existe inveja, existe esses sentimentos muito ruins. Existem empresários que só vê o músico como um objeto. Como uma empresa só vê... né? Só vê como... é uma peça da empresa, manda embora, tal. Eu brinco com... Esses dias eu tava conversando com o Luan Pereira, que eu toquei com ele esses dias agora, e eu tava falando com ele pessoalmente, assim, eu falei, Luan, uma coisa que você tem que ver, que ele é novão, tem 18 anos, você tem que ver que o músico é teu melhor amigo. Não só o músico, o pessoal da equipe. Porque o cara, assim que ele tá ali, o músico, ele quer tocar. Ele não quer ficar mais rico que você. Ele não quer ter o ônibus que você tem. Ele quer ter um bom salário. E um bom salário, ter orgulho disso.
ter orgulho disso, de estar tocando no esquema. Lá, pô, ele vestia a camisa, que é um cara que, se o cara atirar em você, o cara vai entrar na frente. Porque o cara veste a camisa da parada, entendeu? Então, antes de você mandar um cara embora, você tem que sempre analisar esse cara. Porque talvez ele tenha uma família que tem que pagar boleto. Que já aconteceu comigo isso na minha vida, de eu ser dispensado por briga com um produtor, que eu também estava, em certo ponto eu estava certo, mas em certo ponto eu estava errado, de peitar um produtor e não respeitar a hierarquia. Então, mas assim, ninguém nessa hora viu que eu amava o esquema e que eu tinha muitas contas para pagar. Não levaram em consideração isso. Não levaram em consideração, porque o artista, quando ele tá começando, você tá lá, os caras batem nas costas. Você é o melhor, você tamo junto. Mas às vezes, alguns artistas, quando sobe demais, sobe pra cabeça. E aí muda a pessoa. E não liga mais, e nem relembra do passado, do que passou. Até com o músico ou com o pessoal da equipe. Isso é um erro muito grande que acontece. Cara, eu já presenciei isso daí. É bastante comum. É muito. Então, esse daí foi um papo que eu tive com ele lá. Achei muito legal essa parte do Luan Pereira aí, que eu achei ele um cara fantástico. Ele acho que tem tudo pra ser um grande artista e um grande ser humano. Ele tá bem na mídia agora, né? E agora você falando de viver de música, que a gente tava falando, igual você me vê tocando DVD na Castela, você pode ver muito bem amanhã eu tocando no barzinho ali. Entendeu? Porque o músico que vive de música, ele não tem muito o que escolher. Ele não tem que manter o ego dele lá, só porque eu gravo artistas lá, não. Se chamou pra tocar num barzinho, eu vou tocar num barzinho, não tem problema nenhum. Esses dias ali, a minha noiva falou assim, amor, lembra desses dias de você tocando aqui num barzinho aqui? Eu não vou falar qual barzinho que era, na pandemia era, pra ganhar R$100. Tocar 3 horas lá pra ganhar R$100. Aí eu falei pra ela, olha, R$100 aqui, eu pagava minha conta de água de casa. Minha conta de água dava R$93. Então, uma tocada que eu vinha aqui, eu não tomava, não comia, não bebia nada, ganhava até, comida. Então, pra mim, já dava pra pagar um negócio. E se precisar voltar, eu volto aqui tocar, não tem problema nenhum. Não tem essa vaidade. Muitos cantores, principalmente, músicos, eu acho que acredito são poucos que têm essa vaidade. Mas cantores têm vaidade de não vou tocar num barzinho, nem a pau.